O meu convidado de hoje é alguém que abre portas com a sua simpatia e conquista todos com a sua credibilidade. Nascido no Rio Grande do Sul, ele é formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui um MBA pela FGV. Mas o que torna a sua história fascinante é a conexão profunda com a sua família, que começou sua jornada no agronegócio lá em 1927. Ao longo das décadas, esse legado foi evoluindo com várias iniciativas até chegar à Unifértil, uma das empresas mais relevantes do setor de fertilizantes no Brasil. Hoje, meu convidado representa a nova geração familiar, co-liderando com o irmão esse negócio com paixão e determinação. Além de sua carreira bem-sucedida, meu convidado é um exemplo de valores sólidos e prioridades bem definidas. Sempre coloca a sua família em primeiro lugar e valoriza a presença dos amigos em sua vida. Sua naturalidade e carisma o tornam uma pessoa querida por todos, além de possuir um networking fantástico. Aliás, ele já me indicou muitos amigos aqui para eu entrevistar nesse podcast e na última vez eu disse que eu não aceitaria mais indicações até que ele aqui viesse ser entrevistado. Seja bem-vindo, Marcelo Schiavon. Muito feliz de ter você aqui no Lugar de Potência. Baza, muito obrigado pelo convite. Estou extremamente feliz. Para mim é uma oportunidade muito grande poder dividir parte da minha história, da minha trajetória, que eu continuo construindo, continuo escrevendo as páginas do meu livro. Tu é uma pessoa muito querida, eu tenho um carinho muito grande por ti. Tu é uma pessoa com uma energia muito boa e que potencializa as pessoas que estão à tua volta. E agradeço a oportunidade de eu estar aqui podendo desenvolver, inclusive, a minha comunicação, que é algo que eu venho procurando sempre trabalhar. Muito obrigado, estou muito feliz. Muito bom, cara. Eu que estou feliz aqui, a gente estava tentando bater essa agenda faz tempo, que bom que deu certo. Eu já quero começar te perguntando, Mal, desde pequeno, como é que foi sua conexão com o agronegócio? Como é que isso influenciou a sua trajetória? Bom, Baza, eu e meu irmão, desde pequeno, o meu pai sempre estimulou a gente ir na fábrica. Várias vezes a gente ficava lá com a secretária dele, me lembro da época, ficava vendo como é que funcionava a máquina de telex. Várias oportunidades, a gente ia para dentro da fábrica, ficava nos montes de fertilizantes. E várias oportunidades, a gente, inclusive, aprendeu a dirigir dentro da fábrica. Então, logo com 5 anos, no colo dos motoristas do caminhão, transportando adubo de um armazém para o outro, a gente foi aprendendo e foi pegando gosto, não só pelo agronegócio, mas em especial pelo fertilizantes. Isso acho que é um ponto legal da gente começar a abordar, né? Na sua família, como é que eram abordados os assuntos relacionados a negócio e família quando você era jovem? O meu pai, ele sempre conseguiu agregar ambos, tanto o negócio e a família. Então, como era uma empresa familiar, na própria origem, trabalhava irmã, trabalhava tia. Então, ele aprendeu a trabalhar com o pai, com o avô. E ele sempre trouxe o assunto do negócio muito aberto para casa. Então ele sempre nos estimulou, sempre falava sobre a empresa, ele sempre explicava como que estava a situação da empresa, as dificuldades. E para nós a gente começou aí pegando gosto. O meu irmão, ele iniciou primeiramente, porque nós temos 1 ano e 18 dias de diferença. Meu irmão, inclusive, tem uma história muito legal, porque ele com 17 anos, ele passou no concurso mais desejado para se trabalhar em Porto Alegre, que era para ser trainee do Citibank. Quando ele foi avisar para o meu pai, pai, passei no concurso lá de trainee do Citibank, só que eles vão me chamar só daqui 2 meses, né? Tô muito feliz. Daí meu pai falou para ele assim, mas eu tenho uma outra notícia para te dar. Tu só não vai trabalhar no Citibank, como tu não vai ficar 2 meses sem fazer nada, tu pode pegar as tuas coisas e na segunda-feira ir para a empresa que tu vai trabalhar comigo. Então essa muitas vezes é a questão do irmão mais velho, e essa iniciativa do meu pai foi muito importante, porque quando ele veio a falecer em 2007, nós tínhamos ali uma grande segurança, que era todo o conhecimento, a sabedoria, a inteligência do negócio do meu irmão. E nessa dinâmica, Mal, então estou entendendo que não tinha almoço de domingo sem falar da empresa macarronada, que os negócios não viessem. Então, até essa divisão, muitas vezes, o que é empresa, família, que era tudo misturado ali, como você foi criado. Se misturava. Nós somos de uma família italiana e parte também judia, então o almoço de família sempre tinha essa mistura, né? Do som italiano com a comida judaica, com a macarronada, então sempre era algo muito gostoso e sempre a família toda integrada. Uhum.
E nessa dinâmica, agora falando da tua história, o que te motivou a seguir no negócio da família? E quais foram os principais desafios que você enfrentou aí nessa jornada? Bom, Bas, eu sou engenheiro civil, acabei optando por engenharia, por ser algo assim, uma faculdade que poderia me abrir mais portas, né? Eu poderia trabalhar em indústria, poderia trabalhar em área financeira, poderia trabalhar com construção civil. E o meu pai sempre gostou do mercado imobiliário. Eu acho que na época de pequenininho eu gostava de fazer ponte na praia, areia, e resolvi fazer engenharia. O meu irmão já estava direcionado a trabalhar na empresa, e eu acabei iniciando numa construtora que meu pai tinha um parceiro trabalhando junto, e foi algo muito bacana, porque na época, um grande aprendizado que eu levo até hoje, muitos amigos questionavam por que eu não estava trabalhando numa construtora grande, já renomada, que eu poderia aprender várias coisas. E para mim foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de ajudar uma construtora a crescer. Aprendia e me envolvia de todos os processos que precisaram ser feitos para essa construtora. Eu participava de vendas, participava de identificação de terrenos, da validação para fazer a viabilidade dos negócios. Então, muitas vezes eu vejo, passando até uma mensagem para os jovens que querem só trabalhar em empresas muito grandes, multinacionais, que muitas vezes tem uma oportunidade em empresas menores, onde você vai ter a oportunidade de fazer várias atividades e poder crescer junto com a empresa. E para mim foi um grande aprendizado. Eu tive, na verdade, 2 mestres, que foi o Péricles, que era o dono da construtora, e começamos ele, era uma secretária, e o filho dele, que hoje é o CEO, que faz parte até também do IPO, meu grande amigo, meu melhor amigo, o Luciano. E o outro mestre, na verdade, é o que a gente tem que aprender, que são os mestres de obra, que mais do que os próprios professores da Universidade Federal, foram as pessoas que me ensinaram na prática o que é a construção civil. Acho que esse é um ponto importante que você trouxe, né? De como a gente conciliar e trazer o lado prático. Eu também costumo dizer também que quando a gente fala das empresas, eu acho que a beleza de uma empresa menor é que como você tem menos gente, não é departamentalizado. Porque numa empresa muito grande, muitas vezes você é responsável só por uma parte pequena do processo e aí acaba tendo uma dificuldade muito grande para enxergar o todo, porque você só enxerga e é especialista naquele processo. Já numa empresa menor, não tem muito departamento. Você muitas vezes tem a oportunidade de cuidar de tudo, de olhar de tudo, mas um ponto que eu sempre coloco, isso eu falo muito nas minhas palestras, se você quer crescer na carreira, se você quer se desenvolver, trabalhe em uma empresa com problemas. Empresa com problema é um prato cheio, porque tem sempre coisa acontecendo, te desafiando, e isso vai fazer toda a diferença. E isso é legal que tu tá trazendo, Baza, porque uma das coisas que eu aprendi e eu também procuro passar para as pessoas que trabalham comigo, que muitas vezes as pessoas ficam com aquela questão, a empresa tem que dar mais abertura para ideias, às vezes é muito difícil, a gente tem uma ideia e o negócio não vai para frente. E o que eu aprendi quando eu trabalhei lá? Que as pessoas hoje em dia estão sempre correndo, não tem muito tempo. Então, eventualmente, eu chegava lá com o Péricles para passar alguma coisa. Péricles, o que tu acha disso? E ele, não, Marcelo, não dá. Mas também não dá. Ele dava uma outra ideia, também não dava. Daí eu aprendi o seguinte, eu acho que eu vou começar a levar as coisas mais prontas. Porque assim como ele não tem o tempo para ver, se eu levar a coisa pronta, ele também vai tender a dizer sim. Então eu começava a me preparar, levava o que eu queria para ser implementado mais pronto. Ele olhava e dizia assim, não, toca a ficha, vamos fazer. Então é algo que a gente tem que estimular para tirar sempre a barreira e o obstáculo e achar a solução, em vez de ficar agarrado no problema e no mundo de desculpa, né? Não adiantava eu ficar dizendo, o Péricles não deixa fazer nada. Não, ele foi muito inteligente de dar o espaço, mas instigava que a gente levasse as soluções, né? Eu acho isso muito legal que você trouxe, porque eu adiciono também, que eu acho que está diretamente ligado a isso, você, ao invés de trazer problema, traga solução. Acho que essa é a recomendação para todo mundo que está nos escutando aqui. Apontar problema é fácil. Aliás, existe uma chance muito grande da empresa, inclusive, já ter identificado o problema, só que ainda não encontrou uma solução. Então, quando você for apontar algo, leve a solução, é a primeira dica. E a segunda, se propõe e coloque à disposição para executar. Porque trazer só a ideia e falar, bom, depois alguém executa, eu já dei a ideia aí, dificilmente vai funcionar. E eu acho que isso sobre execução que é o ponto que eu quero te puxar aqui, porque vocês são uma empresa familiar,
Se eu não estou enganado, aí vocês estão na 4ª geração. E como é que vocês conseguiram alcançar tanto sucesso, né, na 4ª geração? Tem um segredo por trás disso? Porque, infelizmente, a maior parte das empresas familiares que a gente conhece, na 2ª, na 3ª geração ali já tem desafios sérios e, infelizmente, acaba não continuando. Bom, na verdade, inclusive, a gente está indo para a 5ª geração, que é a minha afilhada, iluminada Estela, né, que é a estrela da nossa vida. Ela teve, inclusive, a grande alegria de todos os filhos, entre meus filhos e do meu irmão, foi a neta que conseguiu ou conheceu o meu pai. E a gente tem realmente esse desafio, né, de levar a empresa para frente. A gente sempre comenta, desde quando meu pai faleceu, que as pessoas não são eternas. E as empresas têm a oportunidade de serem. Então elas têm que trabalhar a questão da longevidade, a questão de fortalecer os seus valores e, em especial, estimular o gosto pelo trabalho. Eu acho que esse que é o grande ponto que meu pai sempre estimulou para mim e para o meu irmão, do gosto pelo trabalho. E é isso que faz a gente, no dia a dia, estar junto com os nossos colaboradores, ninguém faz nada sozinho, nós somos lá uma equipe, e esse gosto pelo trabalho, ser sempre muito crítico, de forma construtiva, para estar sistematicamente melhorando, crescendo, aprimorando, evoluindo, tirando não só as outras pessoas, como nós mesmos, da zona de conforto, e assim a gente procurar sempre estar crescendo, com os pés no chão, de forma sustentável. Eu acho que é essa energia que acaba estimulando a continuidade da empresa. Mas falando da preparação dos sucessores, vocês, o processo ele foi estruturado com consultoria, estatuto, como muitas vezes a gente encontra em algumas empresas familiares, ou foi mais intuitivo aqui de geração para geração? Como que foi o processo de vocês? Acho que o grande ponto aqui, mais uma vez, foi a grande sabedoria do meu pai. Inclusive, quando eu entrei na empresa aos 30 anos, e eu acabei entrando em função, eu agradeço demais, ao convite do meu irmão, que já via ali na questão dos sucessores, né, que era o grupo gerencial do meu pai, o pessoal começando a ficar um pouco mais de idade, preocupado com relação a essa sucessão e me estimulando, né, o fato de eu não trabalhar numa empresa da família, que eu poderia ajudando a construir e dar os próximos passos da família. Quando eu fui trabalhar, e foi muito importante, porque logo depois o meu pai acabou ficando doente, e eu tive a oportunidade de, nesse período, estar convivendo de mais perto com meu pai. Foi muito importante. E no meio desse processo, o que acabou acontecendo? Ele tinha um sócio, que ele tinha uma amizade muito grande, que não era da família, e que tinha voltado e que tinha vindo a falecer. Inclusive tem uma frase que eu aprendi com o Dr. João Bortoluzzi, que dizia: conhecimento não ocupa espaço. Como eu sempre levo comigo. E o meu pai acabou que estava num período ali negociando com os sucessores do Dr. João a questão da compra da parte da família, como é que poderia fazer. E meu pai, inclusive, designou o padrinho do meu irmão, que trabalhava, era gerente industrial, marido da Dinda do meu irmão, para fazer essa negociação. E essas coisas não são muito fáceis, né? Geram desgaste, enfim, é difícil. E foi um processo que demorou bastante tempo, ali 1 ano, até que um determinado momento o Alfredo chegou para o meu pai e falou para ele: Adair, não sei mais o que a gente faz, Adair. Faz 1 ano que a gente está negociando aqui, não sei mais, tô sem ter para onde ir. O valor que está se sugerindo aqui é algo impensável, não tem como. Muito acima do Muito acima. E daí o meu pai falou, olhou pro Alfredo e falou: não, mas pode fechar, toca a ficha. Daí o Alfredo pensou, foi falar com a esposa dele, conversaram e disse: não, mas eu não concordo, isso aqui é fora do contexto. Daí o meu pai falou: não, vocês ficam à vontade também, se quiserem sair, podem sair. E acabou se acertando, né? Daí veio a situação, logo que se ficou sabendo, eu e meu irmão, nós ficamos extremamente incomodados com isso. Chamamos em função do valor da negociação. Em função do valor que nós não concordávamos. E solicitamos uma reunião com meu pai. Ele chegou na reunião, a gente imaginou que ia ficar lá um tempão conversando, e foi uma reunião de não mais que 1 minuto, onde meu pai falou para nós: Luiz Felipe e Marcelo, o que eu quero dizer para vocês é que eu não estou perguntando o que vocês acham do negócio, do valor nem nada. O negócio está fechado e agora vocês dois arregassem as mangas e vão pagar a conta. Então, era esse tipo de ensinamento, né? E acabou, a partir dessa sabedoria dele,
ajudando no o próprio processo de sucessão, porque muitas vezes o que a gente vê são empresas assim com muitos sócios que acabam gerando, ficam com uma dinâmica diferente, ficam mais lentas, o processo decisório mais demorado. Então, eu acho que isso ajudou muito nesse processo. Então, isso eu acho que é uma recomendação que eu sempre faço. E falando agora sobre co-comandar uma empresa familiar, né? Hoje você e seu irmão, como é que vocês lidam com conflitos ou diferenças de opinião que podem surgir naturalmente, né, ao co-gerenciar a empresa, né, ainda mais com o irmão? Que estratégias que vocês encontram aí para resolver essas situações aí de uma forma construtiva? Sim. Bom, o primeiro lugar é o respeito. E com a própria questão do respeito, sempre tem... Quando eu fui trabalhar na Unifert, eu tenho um amigo meu de Belo Horizonte, que é um médico cardiologista, que ele falou para mim: Marcelo, tu tem 1 ano a menos que o teu irmão, então sempre observa isso, né? Ele é o mais velho. Então é algo que sempre dentro das discussões positivas, eu procuro sempre também colocar na mesa e considerar. Mas a gente está ali também para dar opinião. Porque meu pai já dizia, se 2 pessoas têm sempre a mesma opinião, uma delas é desnecessária. Então a gente procura trabalhar sempre de forma harmoniosa, foi outro ensinamento do meu pai, e sempre procurar identificar o potencial, né? Potencializar o lado do outro, enxergar as coisas boas e não as coisas negativas. Então tem todo um trabalho de dia a dia de melhorar cada vez mais a comunicação, mas é um trabalho assim que ele não se esgota, né? É um trabalho contínuo. Então a gente vem sempre procurando aprimorar essa comunicação entre nós. Nós temos pelo menos uma reunião de 15 em 15 dias, no momento, nós dois só. Apesar que a gente trabalha um na frente do outro, pode a qualquer momento estar conversando, trocando ideia, mas de 15 em 15 dias, obrigatoriamente a gente senta para conversar e procurando cada vez mais estar gerando conexões. Então, eu gosto muito do ponto que você colocou de colocar na agenda um dia fixo para falar do que está acontecendo. Não importa que a tua sala é ao lado do teu irmão, não importa que vocês se veem todos os dias, se a gente não colocar na agenda, o dia a dia consome a gente fica falando só do urgente e muitas vezes a gente não fala do que é importante e às vezes problemas pequenos começam a crescer e depois chegam numa situação que fica insustentável. E esse, para mim, é o grande ponto que, infelizmente, eu vejo em muitas empresas, sejam familiares ou não familiares, entre executivos, da importância da gente ter um ambiente de segurança ali para falar o que está sentindo e, muitas vezes, a partir daí, chegar numa solução que muitas vezes é mais simples ou mais óbvia, mas depois que ela cresce, envolve muita emoção, muita coisa e fica dificílimo. É verdade. Uma vez, quando a gente vem fazendo um trabalho de aprimoramento da nossa governança corporativa, pela própria estrutura que nós temos, né? Então, temos 2 diretores, um superintendente e depois um quadro de executivos. Então, na medida que você tem esses ritos, essas agendas, tudo facilita e acaba ajudando na própria comunicação. E numa vez eu escutei uma pessoa falando que eu tinha o receio que esse tipo de agenda mais fixa poderia deixar a empresa um tanto engessada. A gente tem que procurar o equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa falou que também estimula a criatividade. Tu tem que ter as conversas de corredor, que são importantes, mas a criatividade ela também é influenciada por essas agendas fixas. Então, é o mix dos dois. E muitas vezes até você pensar, bom, por mais que eu estou encontrando no dia a dia, você começa a selecionar que tema que eu trato no corredor e que tema que eu falo assim, puxa, vamos deixar então para aquela reunião, porque você sabe que ela existe. O problema é que quando essa reunião não existe, o que você não trata no corredor, ela fica para trás. E aí é um grande problema. É o que a gente sempre diz, né, na vida, né? A gente sempre tem que saber como montar no cavalo e a hora de montar no cavalo. Então, tem que saber também o momento certo de levar os temas, o momento certo o ambiente correto, o fórum correto para tratar de determinado assunto. A gente procura e vem também trabalhando a questão de reuniões mais produtivas, né, utilizando ferramentas que existem para identificar se é uma reunião, por exemplo, para você só trocar ideia, se é uma reunião para decidir, se é uma reunião só para passar uma determinada informação, porque tudo isso vai melhorando o ambiente da reunião. E agora, Mal, falando um pouquinho mais do teu setor, né? Fertilizante está dentro do agro
E a gente sabe que o agro tem impulsionado o crescimento do país, né? Recorde, super safra, terceira safra, né? Aqui. Qual que é a sua perspectiva, né, para a competitividade e crescimento do agro nos próximos anos? Como é que você está enxergando esse setor? Bom, Baza, tem um ponto, né? A gente vem há bastante tempo assim na mídia e algo que me incomoda bastante, que a gente escuta muito pouco da mídia e das pessoas de forma geral falando sobre o tema fome. A gente escutou um pouco sobre a questão de segurança alimentar, mas especificamente da fome a gente escuta muito pouco. Eu não sei se tu sabes, até em ordens de grandeza, a gente viveu momentos ali extremamente difíceis, né, com a questão da pandemia. Todos nós perdemos amigos, parentes, foi algo realmente muito triste. E o número de pessoas que morreram nesse período até o final de maio de 2023 foram aproximadamente 7 milhões de pessoas. É um número incrível. Se você for pegar o número de mortes que acontecem por causa da fome, eu não sei se tu sabes esse número, é uma pessoa a cada 4 segundos. Morre por fome. São 8 milhões de pessoas por ano. Nós temos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas, sendo que 800 milhões de pessoas passam fome. Então, a questão da segurança alimentar, de nós estarmos cada vez mais valorizando o agro, é fundamental. Em 2030 nós seremos 9 bilhões de pessoas, em 2050 10 bilhões de pessoas. Então, a gente precisa se preocupar e valorizar cada vez mais o papel do agro, ainda mais quando a gente fala também no quesito sustentabilidade, no sentido de nós estarmos produzindo mais alimentos no mesmo espaço de terra. E dentro desse aspecto, qual que é o principal desafio que você enfrenta como empresário no setor de fertilizante, né? Como é que você lida com os desafios, estratégias para superar aí tudo que vem pela frente? Eu acho que o desafio inicial, claro que aquela história, né? A grama do vizinho parece sempre ser mais verde, né? Mas a gente sempre diz, né? No nosso negócio, cada ano que tu tá, né? Põe a bola ao centro, tudo que tu viu, passaste, parece que não vale mais nada, é um ano completamente diferente. Começa o jogo do zero de novo. E vamos aprender tudo de novo. Então, por óbvio, né, a experiência ela conta, os aprendizados, mas realmente cada ano é diferente. A gente, em primeiro lugar, o agronegócio é uma indústria a céu aberto, então a gente tem que cada vez mais valorizar o trabalho do nosso produtor, que depende de um clima para produzir. Eles são realmente fora da curva, muito aguerridos, né, assumem muito risco. Tem as variáveis relacionadas a câmbio, própria volatilidade de matéria-prima, que influencia sobre vários aspectos, inclusive, por exemplo, sobre a questão da guerra, né, ou de outros setores, outras guerras que também já houveram. Então, tu tem um número de variáveis muito grande para estar gerindo e tem que aprender a conviver, é o que a gente fala, tem que ter estômago. E acho que é um papel aqui para todos, e eu aprendo muito com você. Qual que é o papel do fertilizante, né, da indústria de fertilizante nesse contexto do agro? Mas isso aí é um ponto bem interessante. Eu tenho o meu filho mais velho, o Ricardo, ele procura sempre brincar, né? Porque a minha esposa é nutricionista, tem doutorado em nutrição, e ele sempre fala, a mãe ela cuida da alimentação dos seres humanos, das pessoas, e o pai e o Dindo cuidam da alimentação das plantas. O que vem a ser isso? Porque o fertilizante nada mais é do que o nutriente, o alimento da planta, o suplemento da planta. Então, quando você pega um ciclo de um grão que acabou se desenvolvendo, que teve uma boa produção, uma boa produtividade, ao final desse ciclo, se você for avaliar o solo, vai ter uma tendência muito grande a estar sem nutrientes. Por quê? Porque a raiz acabou absorvendo nutriente, e você vai precisar, para o novo ciclo, fazer uma reposição. E eu gosto muito de fazer analogia com a questão do humano. Vamos supor o Baza, né? O Baza foi numa nutricionista, ou num médico, enfim, e foi fazer os exames para ver como é que está a alimentação, o que precisa estar aprimorando em termos de nutrição, para estar se desenvolvendo mais, para estar ficando mais forte, para a pele ficar melhor. Não é, a alimentação ela não está relacionada só a engordar e emagrecer, né? Tem várias coisas relacionadas à alimentação, à energia, disposição, e daqui a pouco a nutricionista vai e faz um diagnóstico, né? Que o
o Basa está com deficiência do nutriente X, Y, Z, precisa comer mais a comida ABC. O Basa pega aquelas anotações e vai no supermercado, vai daqui a pouco na farmácia comprar um suplemento e organiza ali a semana dele, em termos de alimentação e nutrição. O Basa acorda outro dia, vai fazer um exercício, vai trabalhar, vai numa academia, vai jogar um futebol, vai jogar um vôlei, assim o Basa passa a semana dele, toda a rotina. Ao longo dessa rotina ele foi abrindo a geladeira, comendo, se alimentando, pegando nutrientes, pegando alimentos, pegando suplementos. Ao final da semana, o Basa abre a geladeira dele, o armário, e acabou, né, a nutrição dele. O que ele precisa fazer? Ele precisa ir no supermercado de novo, fazer a reposição dos nutrientes, dos alimentos. E é o que o produtor faz com o fertilizante, ou o adubo, né, que é a mesma coisa. Ele precisa fazer a reposição para o solo para que a planta possa se desenvolver nesse novo ciclo. E aí dentro dessa dinâmica, né, você está falando muito do produtor, você já citou várias vezes. No teu negócio, né, quão relevante é estar próximo e qual que é o caminho para se estar próximo, né? Como construir esse relacionamento duradouro com o cliente? Primeiro, complementando, Basa, com relação ali a questão do fertilizante, algo que a gente trabalha e acha fundamental, a gente está sempre instigando ao produtor, primeiro, que ele faça análise do solo para saber direitinho quais são as deficiências do solo, esteja trabalhando com um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo de confiança que lhe ajude e que ele sempre trabalhe dentro da sistemática da agricultura sustentável, que a gente chama da agricultura 4C, onde você coloca o nutriente certo, na hora certa, no local certo e no momento certo. Então isso é importante para que você tenha cada vez mais eficiência na utilização do fertilizante, ajudando o próprio ambiente. E com relação à tua pergunta... Da proximidade com os clientes, porque você está comentando muito sobre, puxa, a hora certa, o momento certo, né? Porque não é só comprar o teu produto, né? É como utilizá-lo. Basa, nós somos uma empresa familiar dentro do setor, diria, a gente lida ali com gigantes, né? Multinacionais, hipercompetentes. Várias delas, inclusive, são nossos fornecedores. Então, muitas vezes, o que a gente acaba estimulando para a empresa como um todo, primeiro, que todo mundo na empresa deve ser um vendedor, desde a pessoa da portaria, porque todas as funções da empresa são importantes, da nossa amiga Kátia, que faz um cafezinho maravilhoso para servir o nosso cliente, a pessoa que está atendendo o telefone e, por óbvio, né, em especial o pessoal de ponta que está lidando com o cliente. Então, como é que a gente procura se diferenciar? São com as questões mais simples da vida. É você ligar para um cliente quando ele está de aniversário, é você perguntar de forma espontânea, quando for visitar o cliente, como é que está a família, como é que está o filho, o que ele está estudando, criar uma relação, uma proximidade, mas não perguntar por perguntar. Daqui a pouco, na próxima visita, se lembrar sobre o que tu perguntou, perguntar, pô, aqui o teu filho ia fazer vestibular, como é que foi, ele passou, está gostando da faculdade, não está? Ou se eventualmente um cliente fala que a filha teve uma situação, ia fazer uma cirurgia, daqui a pouco você vai e liga para perguntar como é que está. São coisas que, na verdade, são... as coisas importantes da vida são coisas óbvias, como isso, e simples. Só que muitas vezes a gente acaba não praticando. E a gente estimula para que o pessoal de vendas crie cada vez mais essa proximidade com a clientela, né? Que crie quase como uma amizade, porque é muito melhor você fazer negócio com amigos, né? Mas você precisa, com certeza, separar a amizade do negócio. E o que a gente sempre fala para o nosso cliente é: eu peço uma coisa só para ti. Eu não quero que tu compre da Unifértil, mas eu quero que tu cote com a Unifértil. Nos dá a oportunidade, porque se ele não cotar, nós não vamos vender. Nós precisamos que ele cote conosco. E a partir do fato dele estar cotando conosco, a gente precisa ter preço competitivo, está criando uma boa relação, a gente confia na qualidade do nosso produto e dá um bom serviço para ele voltar a comprar da gente. E eu acho que assim, um ponto, Mal, que você traz, eu concordo muito, às vezes conversando com executivos, com empreendedores, eu escuto o que eu considero uma falácia, que é, puxa, eu estou tão focado no negócio que eu estou sem tempo para as pessoas. Mas peraí, o que é o negócio sem as pessoas, né? Seja pessoas do teu time, pessoas dos seus clientes, pessoas dos seus fornecedores, né? Então, de novo, gente, quem aqui está nos escutando, se por acaso você já caiu na armadilha de falar, eu estou tão focado no negócio que eu estou sem tempo para as pessoas,
isso é uma casca de banana aqui que você vai enfiar a cara no chão, é uma questão de tempo. Então, cuidado, se fala muito, sistemas de CRM. O que o Mal está comentando aqui é o básico das relações humanas para gerar confiança e entre fazer negócio com pessoas que você confia e fazer negócio com pessoas que você não confia, eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando aqui sabe que a resposta é óbvia, que eu vou fazer negócio com quem eu confio. E é bem nessa linha que eu comentei antes, que são coisas importantes, inclusive dentro da própria empresa, de estar cada vez mais convivendo, perguntando para as pessoas, se relacionando, mas que a gente precisa ter disciplina para isso, porque às vezes a gente entra na rotina e muitas vezes acaba não fazendo. Eu fiz um curso semana passada de governança e veio um questionamento, uma pergunta, enfim, em especial desse pessoal mais jovem, né, que muitas vezes acaba ficando um pouco tempo nas empresas, acaba pulando de empresa A para empresa B, e o professor deu uma sugestão, o professor que tem cerca de, eu acho que 83, 84 anos da FGV, e ele comentou, Tia, tu tá perguntando para esse jovem como é que foi o dia dele? Tu tá perguntando, e aí, tu tá de namorado, tu tá fazendo esporte, como é que tá tua mãe? Entrar na vida da pessoa, que essa pessoa vai se estimular e vai sentir algo diferente em relação à empresa. E isso faz, muitas vezes, com que você consiga reter os jovens por iniciativas, entre aspas, tão simples como essa. Que a gente acaba entrando, de novo, na rotina e não faz essas coisas simples. E, de novo, né, são coisas que, sei lá, o meu bisavô devia fazer e o ser humano não mudou. Né? A gente precisa continuar fazendo. Todo mundo gosta, né? A essência do ser humano, ela permanece a mesma. E eu acho brilhante a forma como você traz, porque, no fundo, se o mundo está tão volátil, a pergunta é como é que a gente faz as pessoas terem raízes com a gente, né? E ter raízes é uma construção. E a construção se vai através de relação, de interesse genuíno. Então eu concordo muito contigo, sem dúvida nenhuma, cada geração vai ter comportamentos diferentes, mas eu não tenho a menor dúvida que quando você gera conexão, estabelece raízes, a forma como vai se dar a relação, a longevidade da relação é completamente diferente. A gente tem, até falando de pessoas, né, o que a gente procura também fazer, primeiro para ter essa conexão, os valores da empresa, é importante que estejam o mais próximos de quem está trabalhando conosco. Então, desde o processo de recrutamento, a gente procura deixar bem explícito quais são os valores da empresa para que quem está buscando a empresa, né, ou a vaga, consiga já minimamente se identificar com os nossos valores. E a partir daí, continuar e conseguir desenvolver ainda mais essa identificação dos valores das pessoas com os valores da empresa. Que, inclusive, um dos valores da empresa é a longevidade. Quais são os valores da empresa? Credibilidade, foco no cliente interno e cliente externo, foco no resultado, parceria e longevidade. Quantos funcionários vocês têm hoje, Mal? Ao redor de 400. 400 funcionários. Eu me lembro da gente falando sobre o Dia da Família que você criou para as pessoas visitarem, né? O impacto que foi. Comenta um pouquinho. Na verdade, Baza, isso aí teve o Dia da Família e até teve um outro episódio que eu acho interessante comentar aqui. Eu gosto muito de estar sempre aprendendo, me desenvolvendo. E uma das coisas que me ajuda demais é o lugar de potência. Não só de família, o ano passado, no Dia dos Pais, nós fizemos um trabalho que ele teve origem de um aprendizado no podcast teu. O que nós fizemos? Nós convidamos com que os pais dos nossos funcionários passassem um dia na empresa, junto com seus filhos, para que verificassem a rotina dos seus filhos. Como a gente trabalha com o fertilizante da planta, né? Você põe a semente, põe a água, põe o fertilizante para que aquilo ali possa se desenvolver. E, na verdade, os filhos, para aqueles pais, é um fruto que foi, durante muito tempo, semeado e se desenvolveu. Só que, muitas vezes, os pais não conseguem enxergar como é que está esse fruto, o que esse fruto está fazendo. E a gente conseguiu identificar ali a oportunidade que a gente passou para esses pais e da alegria deles vendo o que é essa sementinha que eles plantaram, o que acabou gerando no futuro. Então, foi algo muito legal e eu agradeço essa oportunidade que eu aprendi num podcast que tu fizeste, foi muito bacana. Isso daqui a gente faz aqui na empresa também, e eu acho demais as pessoas
virem aqui na empresa, né, trazendo pai, mãe, um parente próximo aqui, aí a pessoa tira foto na mesa que a pessoa trabalha, na estação de trabalho ali da pessoa, isso gera uma conexão, né? Exato. Porque no final do dia, o que a gente talvez tem, o maior papel como líder é fazer as pessoas sentirem orgulho de quem elas são. Isso para mim me marca muito e eu estou sempre com isso na cabeça. Como líder, como a gente pode fazer as pessoas sentirem orgulho de quem elas são? Porque isso, de novo, vai estabelecer a conexão. E só o detalhe, tu falaste ali o número de pessoas que trabalham conosco. Na verdade, são 400 famílias. Né? Não são 400 funcionários, são 400 famílias que justamente geram essa conexão muito maior. E a gente, ao fato de estar conectado, seja com filho ou seja com pai, ajuda muito no engajamento das pessoas. Exatamente. E nesse ponto aqui, Mal, eu queria também puxar um ponto que você acabou passando rápido sobre o teu setor, dos impactos geopolíticos, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia causou uma mudança estrutural na indústria de fertilizantes, né? Como é que isso tem afetado o teu negócio e como é que você pessoalmente tem lidado com esse desafio? Bom, o que a gente acabou vivenciando, na verdade, desde a questão da pandemia, que acabou posteriormente vendo a guerra da Ucrânia e da Rússia. O tema segurança alimentar, ele veio muito à tona. Então, muitos produtores de fertilizantes começaram a direcionar os seus insumos para consumo interno. Então, o preço subiu exageradamente. Muitos países acabaram inibindo a compra e proibindo a compra, fazendo sanções de produtos russos da Bielorrússia, então o preço acabou subindo ainda mais. Isso aí acabou gerando toda uma inflação, inclusive de alimentos, que agora começa a se ajustar. Eu tenho situações, relatos, inclusive, de amigos meus russos, daí como pessoa eu digo isso, que me relataram que eles não tinham intenção nenhuma em estar lá na guerra lutando. Eles preferiam estar vivendo a vida deles, com a família deles. Então, é algo realmente bem triste, mas que eu acredito que essa guerra, na verdade, ela não é de hoje, né? Ela vem de muitos e muitos anos atrás, né? Tem muita coisa aí do passado. Mas acaba influenciando diretamente o agronegócio, porque a Rússia é um grande produtor de fertilizantes, a Ucrânia é um grande produtor de alimentos, então acaba afetando diretamente a cadeia. E dentro dessa dinâmica, Mal, acho que tudo que vai acontecendo, seja no mundo, aqui no nosso país, economia, hora ou outra, a gente começa a avaliar, puxa, o que isso influencia na nossa empresa? E aí vem aí uma decisão de investimento, como que você vai lidar com aquela situação. Hoje, pensando no teu setor, né, na sua tomada de decisão de investimento, quais os parâmetros mais relevantes que você considera aí que influencia suas escolhas nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, até pelo fato de eu ser engenheiro, uma ciência exata, é você pegar ali, seja o papelzinho de pão e fazer a conta, fazer a viabilidade financeira para ver o que ela está te dizendo, o que ela está, fazer a interpretação disso para que ela te diga, vale a pena ou não vale a pena. Agora, como empresa familiar, daí vem muitas vezes a diferença entre um executivo e o sócio, né? O próprio fato de ter uma família pensando lá na frente, por isso que um dos nossos valores é a questão da longevidade, é você conseguir relacionar a viabilidade financeira a pontos que você enxergue mais lá na frente da influência e dos riscos que esse negócio que você vai fazer ou não possa vir a influenciar a empresa. Então, esse é um ponto. E com relação a outra questão muitas vezes a intuição, né? E daí vem desde com quem você faz negócio e muitas vezes até o que o próprio papel está lhe dizendo em termos de energia, né? O que as pessoas em volta estão, qual é o que o ambiente está te dizendo em relação a fazer ou não fazer e o que você está sentindo em termos de energia, que às vezes muitas vezes pouco explicável, né? A gente vive... se você pegar, a gente está no planeta Terra, né? Então tem todas essas questões de quântica, sistema cósmico, né? Nós somos um pontinho, né? Uma micropartícula ali nisso tudo. Então assim, a gente tem
a gente tem que sempre se dar conta que essa questão de energia realmente ela existe. E a gente precisa acreditar nela. Como é que você lida com a tua intuição? A minha intuição é esse aspecto de sentir o que a pessoa, a energia que essa pessoa está me transmitindo, ações que eventualmente ela está fazendo, se essa pessoa ela é do bem, né? Às vezes é pelo olhar, às vezes é pelo abraço, às vezes pela forma que a pessoa cumprimenta, às vezes pelo tom de voz, mas principalmente, de novo, pela energia que essa pessoa te passa no ambiente, né? Tu sente que tá um clima bom, harmonioso, isso aí para mim diz muito. E Mal, a gente falou de investimento, mas também de avanço. Como é que você equilibra tradição e inovação dentro de uma empresa familiar? Nós estamos fazendo um trabalho da questão da inovação e, primeiro, toda uma linha de aculturamento em relação ao tema inovação. Porque muitas vezes, quando se fala em inovação, parece que é inventar moda. E na Unifértil, tudo que a gente não quer é invenção de moda, né? Procurar ferramentas e formas de reflexão que nos ajudem a alavancar as nossas prioridades, o nosso core business. Nós vamos ter, inclusive, uma reunião, eu já agradeço de antemão aqui o Maximiliano Carlomagno, que é dono da InnoScience e que é consultor de inovação da SLC, que vem fazendo um trabalho fantástico com o Frederico Logman, que é o head de inovação e um dos sócios da SLC, e que vão nos oportunizar a passar toda a experiência deles, que a SLC vem fazendo, porque o que a gente acaba visualizando são duas questões importantes de inovação, que daí junta a tradição com a inovação. Primeiro é você estar atento e olhando da porteira para dentro. O que o produtor está fazendo? Ir lá no barro, conversar com ele, ver quais são as dores dele na prática, e depois observando o que está acontecendo no mundo. Então, esses dois aspectos vai te ajudar a visualizar a inovação, o que está acontecendo, mas ter muita ciência de quais são as dores efetivamente no campo que tu precisa resolver. Porque não adianta estar só viajando, só participando de seminários, só estar vendo as questões sem conseguir identificar na prática o que acontece junto com o produtor. Porque, ao final, nós precisamos ajudar o produtor a ter mais efetividade na produção dele. Como fala o nosso propósito da Unifértil, ajudar a natureza a produzir mais alimentos. E dentro desse ponto aqui, acho que você traz muito desse elemento da empresa familiar. E tanto você, quanto seu pai, teu irmão, tem muito orgulho do que construíram. Você tem planos de envolver os seus filhos na empresa quando chegar o momento da sucessão, né? Como é que você enxerga essa continuidade familiar nos negócios? Assim como o nosso pai, eu procuro sistematicamente levar eles na empresa. Eles entram para dentro dos morros de adubo, brincam nos morros de adubo, sobem nas pá carregadeiras, nas máquinas. Então, assim, sentindo literalmente o cheiro do negócio, o cheiro do adubo, botando na mão, tá brincando, tá sentindo como que funciona. Mas o mais importante de tudo, que daí é pelo exemplo, né, do dia a dia, é passar o gosto pelo trabalho. Eu acho que isso que é o fundamental. Eles têm que saber que nada é por acaso, né, que nada vem do céu, e que eles precisam estar cada vez mais valorizando as origens da empresa, né, como o meu pai dizia, dinheiro muda de mão, dinheiro não aceita desaforo. Inclusive, nós fizemos um livro o ano passado, que nós comemoramos 50 anos, com 2 objetivos. Um deles foi de passar aos nossos filhos para que eles possam conhecer. Então, o meu filho, ele já sabe, o mais velho, o nome do bisavô, na verdade do trisavô, né? Era o meu bisavô, trisavô dele. Ele sabe o nome, sabe a história, como é que eles vieram. Que eles vieram da Itália, na verdade estava tendo a Primeira Guerra Mundial, estavam em busca de oportunidade, estavam todo mundo literalmente morrendo de fome, né? Entraram num navio e mais do que oportunidade, eles vieram em busca de comida. Então só de eu falar isso eu me arrepio, né? De pensar que os nossos bisavós, quando vieram de lá, buscando o que comer, acabaram dando origem, a anos depois, a uma empresa que tem no seu propósito ajudar a natureza a produzir mais alimentos. Adoro esse ponto, Mal. E aí, considerando a educação, que outros ensinamentos você procura transmitir para os seus filhos? Porque, eu adoro, toda hora eu tô te perguntando aí, que tem muita coisa bacana aí. Você falou de dinheiro não muda de mão, né? Vamos tentar passar aqui eles, que eu acho que vale aqui a gente estruturar. Tem um outro
que eu falo direto, né? E daí a minha esposa sempre diz, lá vem o Marcelo com as frases dele, né? Mas o que eu aprendi, eu procuro passar. Se o interesse é teu, vai atrás. Várias vezes o meu pai falava isso. Se o interesse é teu, vai atrás. Se o interesse é teu, vai atrás. E se tu fores ver na prática, no dia a dia, inclusive tem um livro que eu li um dia desse que ele fala muito da ação, né? E tu trouxe antes a questão da execução também, né? Então, o interesse é teu, vai atrás, nada mais é do que tu agir, né? É isso. Então a gente precisa agir para as coisas, né? Porque senão, de novo, tu vive num mundo de desculpas, não acha soluções. E o ponto que você trouxe, que eu concordo muito, que isso eu escutava do meu avô. Dinheiro não desaparece, dinheiro muda de mão. Exatamente. Isso, porque muitas vezes tá aquela crise, você fala assim, pô, tá todo mundo sem dinheiro. Dinheiro não desaparece, dinheiro muda de mão. Se saiu da mão de tanta gente, tá indo para outras as mãos e você tem que olhar aqui com cuidado como é que a economia tá girando. E na verdade, né, Baza, esse é o nosso grande desafio como pai, de como é que você passa esse valor pelo trabalho, valor de correr atrás das coisas, valor de ter perseverança. Né? Se fala muito resiliência, mas eu prefiro até a palavra perseverança, né? De não desistir das coisas, de ir atrás, como meu pai dizia. Então, assim, a gente procura estar sempre estimulando isso e várias coisas, desde quando entra em casa e joga o sapato, dizer que tem que guardar no quarto, que ninguém está ali para ficar juntando as coisas dele. Então, são várias coisas no dia a dia que a gente tem que cuidar para não ser chato, mas é melhor ser chato do que se arrepender depois. Concordo muito, eu acho que todo mundo que é pai e mãe que está nos escutando aqui certamente se identificou com a sua fala. E Mal, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Primeiro, eu procuro perguntar para ele quais são as grandes dificuldades que ele teve na vida e como que ele conseguiu superar. Procuro tentar identificar quais são os pontos, digamos assim, eu chamo muitas vezes de fraco, entre aspas, mas que ele identifica que ele precisa se desenvolver para ver o quanto que ele tem de consciência e conhecimento dele próprio em relação às eventuais fraquezas e pontos de desenvolvimento. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? A pessoa que vive no mundo de desculpa, a pessoa que não busca a solução ou que não vai atrás das coisas. E outra questão que eu acho muito importante, que a gente também estimula muito, que também meu pai dizia, né? Que quando duas pessoas concordam sempre, uma delas é desnecessária. Então, ainda mais acredito em empresa familiar, porque como tem a posição dos donos trabalhando junto, as pessoas precisam ter posições firmes, darem as suas posições e muitas vezes decidirem. E muitas vezes delas contrapor com o que o dono está pensando. Porque se tiver gente ali só para ficar concordando conosco, não serve. Então é uma construção e para mim é algo fundamental. Daí não pode só discordar por discordar, tem que ter uma análise crítica, um aprofundamento do porquê que está dando a opinião dela. Traga o fundamento. E daí é uma outro ponto que a gente tem estimulado muito, e meu pai já estimulava na gente, que é essa questão de você dar autonomia para as pessoas, porque todo mundo quer autonomia para ter, às vezes, até maior alegria, disposição no trabalho. Só que sempre que você dá autonomia, pelo menos nós somos ensinados assim, você também dá responsabilidade. E a gente vê que ainda muita gente acaba não conseguindo lidar muito quando vem ou quando enxerga que também vê o tema, vem junto a questão da responsabilidade, porque ele quer autonomia, mas muitas vezes se quer ali a bengala para você estar decidindo junto. E as pessoas têm que estar tomando posicionamento, decidindo, muitas vezes, quem sabe até errando, faz parte do aprendizado. E o ponto que eu falo também de autonomia bastante, né? Isso eu procuro colocar nas palestras. Autonomia deveria ser uma conquista, não um privilégio. Hoje as pessoas querem autonomia como um privilégio. Não, é do meu direito. Não, você vai conquistar a autonomia. A autonomia se conquista, não é um privilégio. Exatamente. Isso aí eu aprendi também aqui no podcast teu, que dizia assim, você comentou, né, que tu nunca viu a pessoa, ela nunca pede para viajar daqui a pouco numa classe executiva ou para estar num hotel, ela nunca faz essa solicitação. Ela vai desempenhando o trabalho dela e daqui a pouco as coisas vão vindo. Né? A pessoa que normalmente pede algo,
provavelmente aquela não vai receber, né? As coisas vêm ao natural. No mercado corporativo, eu costumo dizer que você só tem algo depois que você está desempenhando e vivendo aquilo. Dificilmente você vai ser promovido para uma posição antes de já estar atuando, tendo a responsabilidade, tendo ali os resultados. Então isso muitas vezes as pessoas caem na armadilha. Não, quando eu for promovido, aí eu vou começar a ter essa atitude. Quando eu for promovido, eu vou começar a ter isso. Então definitivamente isso é uma baita de uma armadilha. E o outro ponto que aí tem a ver principalmente com a questão tem um vínculo financeiro, né, que eu acho isso uma coisa interessante. Normalmente você ganha o celular da empresa depois que você já tem dinheiro para comprar um celular. Sim. Normalmente você ganha o carro da empresa, corporativo, né? Depois você já tem dinheiro para comprar o carro. Normalmente você começa a andar de executiva com a empresa Sim. quando você já tem o dinheiro para andar. Então isso para mim é um negócio também que chama muito atenção, da gente entender a cronologia que as coisas normalmente acontecem e não cair da armadilha de querer antecipar os ciclos. Outra coisa, a gente sempre procura, temos um RH trabalhando cada vez mais forte, porque é fundamental para o desenvolvimento, para a empresa como um todo, e sempre visualizando recursos humanos como algo que ajude a última linha do balanço. Mas a gente sempre procura dizer, né, que as pessoas não podem ficar criando uma mentalidade que a empresa é que vai fazer tudo por elas. Muito pelo contrário. Né? Eu, pelo menos, mesmo sendo sócio da empresa, ou estando trabalhando ali, ou ser de uma empresa familiar, eu procuro sempre estar me desenvolvendo para que qualquer situação que aconteça, eu esteja apto para o mercado de trabalho. Então as pessoas não podem ficar imaginando, esperando que a empresa que vai dar o curso disso, curso daquilo. Óbvio que a empresa tem que estar atenta, mas se alguma empresa, porventura, não estiver fazendo, que a pessoa esteja fazendo, porque o mercado ele é uma via de duas mãos. Se eu não estou reconhecendo a pessoa que está trabalhando comigo, ela vai embora, eu vou perder uma pessoa boa. Vai ser ruim para mim. Né? Mas, por outro lado, se eu estou fazendo tudo e a pessoa do outro lado também não está retribuindo, ela vai acabar indo para o mercado de volta. Então, a gente tem que estar sempre olhando, é uma via de duas mãos. Né? E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo trabalhando? Eu sou muitas vezes dedo na tomada, meio acelerado, um tanto cri-cri, né? Sempre querendo as coisas muito certinhas. Não sei se é porque eu sou virginiano e engenheiro. Então quero as coisas muito certinhas, com processo, Então realmente eu acho que às vezes eu tenho que dar uma quebrada. Procuro estar sempre estimulando, tirar as pessoas da zona de conforto, ver coisa nova, mas como tudo a gente precisa estar priorizando as coisas para estar fazendo tudo no seu momento correto. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Baza, o que eu gostaria de perguntar para ti é o seguinte: o Felipe vai fazer 5 anos, teu filho. Exato. E se nós pensarmos, vamos lá, daqui 12, 13 anos ele vai estar com 18. E daqui uns 20 anos ele vai estar com uns 25 anos. O que o Baza, como pai, vem trabalhando hoje no Felipe para que, quando ele estiver no mercado do trabalho e o Baza Headhunter estiver entrevistando o Felipe, o que tu está fazendo hoje com o Felipe para que ele esteja preparado para estar numa entrevista e no mercado de trabalho bem forte ali, com as características adequadas para o mercado de trabalho? Pô, Mal, que baita pergunta, hein? Eu acho que eu vou dizer muito mais da minha pretensão e do que eu estou buscando do que a convicção do que eu estou entregando. Que eu acho que esse é o primeiro ponto de todo pai, que você faz o máximo, busca e sempre está com aquela dúvida na cabeça, ainda assim, pô, será que é o melhor? Mas talvez usando aqui da minha experiência e do que eu estudo, eu acho que a humanidade, a hora que a gente pensa do que uma geração passa para outra, historicamente, desde que o ser humano, né, ganhou consciência, a gente tem o desafio de duas coisas com a nossa próxima geração. Ensinar a conviver em sociedades, se conviver em sociedade bem, e o segundo, ter um sustento. Então, quando éramos nômades, puxa, se você não soubesse viver numa tribo, você ficava muito fraco e muito... É provável que você seria morto porque não teria força daquela tribo. E você precisava saber caçar, porque se você não tivesse seu sustento, você não ia conseguir se alimentar. O mundo evoluiu, hoje a gente não ensina mais caçar, mas a gente ensina uma profissão.
e a gente ensina ou deveria ensinar os bons modos para ter um bom convívio em sociedade. Só que até então, a grande diferença do que vem acontecendo é que no nosso mundo, do que a gente viveu até hoje, o que nós aprendíamos, né, a conviver com sociedade e o sustento, a gente conseguia passar para os nossos filhos, porque como o mundo vivia e mudava de forma devagar, o que a gente sabia já era o necessário para a gente passar. Hoje o mundo está cada vez mais evoluindo tão rápido, talvez pela primeira vez vai ter um ciclo que o que a gente aprendeu não é mais suficiente para a nossa próxima geração. Então o maior desafio que a gente tem hoje é, mais do que ensinar algo, é como é que a gente ensina um filho a aprender. Porque vai vir algo novo que a gente não sabe e essa filha vai precisar aprender. E aí isso talvez pela primeira vez, né, na geração da humanidade, a gente vai ter que ensinar as pessoas, aos nossos filhos a aprenderem. E aí para mim está o grande desafio, né? Mais do que dar uma ideia para o filho, como é que você ensina ele pensar, né? Mais do que dar o peixe, como é que você ensina a pescar. Eu acho que isso me traz reflexões muito profundas. É bem legal. Eu concordo contigo. E para mim, além do desafio procurar fazer, porque o sucesso do passado presente não garante o sucesso do presente e futuro. Então, ajudar a empresa a ter longevidade é tornar os meus filhos pessoas boas e que valorizem o trabalho. E eu acho que o nosso grande desafio, Baza, sempre digo, né? O Baza, pouco eu conheço a história, tu vieste do interior de São Paulo, então que eu sempre digo, né? Hoje, com certeza, o berço do teu filho, pode ser em berço mesmo, né? Ele foi melhor do que o que tu teve, né? Provavelmente o do teu neto vai ser melhor, né? E esse fato dos berços dos nossos filhos serem melhor do que o nosso é um ponto, inclusive, entre aspas, contra eles, para que eles tenham a garra, a vontade de passar pelos desafios, porque eles tendem a ser um pouco mais acomodados. E para mim, como pai, esse é o meu grande desafio. É como que eu consigo fazer com que o meu filho saia de uma zona de conforto por ele já nascer num lugar com mais conforto que, por exemplo, o meu bisavô nasceu, que o meu avô nasceu. Então é como a importância de procurar mostrar essas origens para eles, para que ele consiga valorizar. Eu concordo muito, Mal. Bom, eu estudei minha vida inteira em escola pública, fiz uma faculdade nada conhecida. Então, assim, isso para mim é uma grande reflexão. E até conversando com um amigo, que ele é muito bem-humorado, ele tem ótimas sacadas, ele fala assim, ó, o cuidado é o seguinte, que você precisa ter. É aquela história, né? Quando você vai ter o pai na coluna de negócios, o filho na coluna social, e se não tomar cuidado, é o neto na coluna policial. Então, exatamente. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. E Mal, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Bom, Baza, primeiro, graças a Deus, de louco cada um tem um pouco. Então, eu sou esquisito porque, de novo, eu sou cri-cri, sou acelerado, muitas vezes sou um tanto insatisfeito com as coisas, muitas vezes cabeça dura, daí tem o lado bom, mas o lado ruim. Eu acho que sou esquisito por causa disso. E qual que é o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Bom, eu acho que primeiro o maior perrengue foi numa situação que eu fui estagiar, enfim, trabalhar pouco tempo durante a faculdade, ao final da faculdade ali na Unifértil, com meu pai, estava vivo. Eu tinha uns 20 e tantos anos. E era uma quinta-feira e eu tinha ido numa festa. E a festa estava muito boa. E acabei bebendo demais. Acabei voltando sei lá que horas da madrugada. E quando vi, dormi no sofá da sala, morava com meus pais. E quando meu pai acordou de manhã, eu estava ali jogado no sofá. Ele olhou para mim e falou para mim assim, ó, tu não vai na empresa agora. À 1h da tarde, tu aparece na minha sala. Por óbvio, eu já não consegui mais dormir, né? Teve um choque ali. Fiquei andando de carro, tomei um banho, fiquei andando de carro. Cheguei à 1h da tarde ali na sala dele. E numa conversa assim de 30 segundos, ele falou pra mim, da próxima vez que tu fizer isso, tu nunca mais pisa aqui dentro dessa empresa. Eu saí dali, aprendizado feito. Então, pra mim, foi algo assim muito importante. Pô, baita lição, hein? E eu acho que hoje em dia, os jovens estão
menos propensos a ter lições desse tipo, sempre que você passa uma mensagem assim, em vez das pessoas quererem ou poderem captar para o lado positivo, elas sempre olham para o lado negativo. Eu sempre digo, os nossos grandes professores muitas vezes foram, ou são os que foram mais, entre aspas, duro conosco, mas porque queriam o nosso bem. Concordo muito. E caminhando agora para o final, Mal, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Bom, para mim, acho que o lugar que eu brilho é aonde eu não tenho brilho, né? Eu sou gaúcho, mas eu gosto de ser tipo mineirinho, né? Ser uma pessoa na minha, eu acho que eu brilho quando tu chegares para mim e me falar um negócio, não precisa nem dizer, não conta para ninguém. Para mim o assunto sempre morreu, é meu e da pessoa. Então assim, eu sei guardar muitos segredos, é algo que eu procuro ensinar para meus filhos, eu acho que é um valor gigantesco. Então a questão da credibilidade, ser um bom sócio e o famoso fio do bigode, né? Falou o negócio, para mim eu vou cumprir o que eu acertei com a pessoa, eu acho que é onde eu brilho também. E ser simples, né? Respeitar todo mundo, eu acho que é um grande aprendizado, todo mundo é de carne e osso, né? A pessoa que daqui a pouco você viu hoje numa situação X, amanhã ele pode estar na outra, porque o mundo é redondo, então a gente tem que estar sempre se oportunizando a aprender com cada um que passa na nossa frente. E, Mal, além de tudo que a gente já falou aqui, eu quero adicionar um ponto aqui e uma pergunta. Me fala uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Tem aquelas básicas que são importantes, do tipo, não sei, desculpa. E tem uma que eu acho muito legal, que é simplesmente, me dá um abraço. Vem aqui me dá um beijo, me dá um abraço. Que muitas vezes a gente acaba não fazendo e daqui a pouco tu fala isso para alguém e a pessoa acaba não entendendo e muitas vezes faz toda a diferença. Demais, adorei. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Tem uma que eu acho que vai ser difícil tu conseguir, seria o Adair Jacques Schiavon, meu pai, que seria uma pessoa que tu iria aprender bastante. Infelizmente, não vou conseguir. O meu irmão, Luiz Felipe, e a pessoa muito legal, pessoa que eu aprendo bastante, é bastante pragmático, uma inteligência incrível, acho que é uma pessoa muito legal. O Marciano Testa, presidente do Agibank. E a outra pessoa seria o Júlio Motim, que é o presidente do Grupo Panvel. Muito bom, adorei, ótimos nomes aqui. E Mal, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Bom, felicidade para mim é eu estar no sofá com a minha esposa, meus 2 filhos, comendo uma pipoca, vendo um filmezinho, ou estar caminhando com a família de mão dada, ou estar num rio, num lugar tomando com a minha família. E aí eu estar passando bons valores para os meus filhos, para que eu consiga, que esse é o grande objetivo da minha vida, fazer bons homens, né, para a humanidade, com bons valores, e que tenham gosto e vontade de trabalhar para fazer o bem para as pessoas, para que eles sejam felizes. Então, eles estando felizes, eu vou estar feliz. Adorei, adorei, adorei. Mal, presente aqui pela tua participação aqui, um óculos da Lacoste aqui, enviado pela Machon aqui, que separou um óculos especial, falou assim, manda esse pro Mal aqui que ele vai gostar. Eles estão sempre com a gente aqui, dando presente para os convidados. E para a gente agora fechar, Mal, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, tem alguns projetos. O primeiro é de nós estarmos fazendo com que a nossa fábrica de Rio Grande, nova, que nós investimos ali mais de 150 milhões de reais, com os processos e a fábrica super moderna, com todas as questões de sustentabilidade, telhas translúcidas, reaproveitamento de água, fazer com que essa fábrica seja o mais aproveitável possível, mais otimizada o uso dela. E o grande desafio, como eu falei, de estar ajudando a Unifértil a estar cada vez mais agregando valor e propiciar ela com que ela tenha longevidade. E, em paralelo a isso, o desafio de estar... Nosso desafio, né, Basa, de estar educando sistematicamente no dia a dia os nossos filhos para que sejam boas pessoas. Adorei, adorei, adorei. Mal, muito obrigado mesmo. Pô, faz tempo que a gente estava para
bater essa agenda aqui que a gente não conseguia fechar, mas eu tenho certeza aqui que todo mundo que nos escutou até aqui saíram com páginas e páginas de anotações aqui, muitas lições, muitos insights. Muito obrigado mesmo. Baza, eu que agradeço, fico muito feliz. Obrigado aí pela oportunidade, pelo aprendizado. Obrigado a Lacoste. Então não é só o Guga Kirten, né, irmão do Rafa, que é patrocinado pela Lacoste, agora eu vou estar com o meu Lacoste também. Então foi uma oportunidade bem importante para dividir parte da minha história e da história da Unifert, que tem como propósito ajudar a natureza a produzir mais alimentos, e dizer para as pessoas, né, que procurem cada vez mais semear coisas boas, que vão colher coisas boas, semear positividade para colher coisas mais positivas, e esse que é o grande objetivo da vida, né? E lembrando que o fertilizante, inclusive, teve uma pesquisa alguns anos atrás, da Universidade de Yale, foi estudar quais foram as inovações que mais salvaram vidas em toda a humanidade, em todo o século, e o fertilizante foi a inovação escolhida. Ela salvou, ao longo desse estudo, mais de 2,7 bilhões de pessoas por terem saído da fome. Para te teres uma ideia, a segunda inovação escolhida, com 1,09 bilhões, foi a identificação dos grupos sanguíneos em 1902. Olha isso. Puxa, olha só que isso aí você pode pegar no site do www.scienceheroes.com. Legal. Muito bom. Obrigado, Baza. Mal, mais uma vez, obrigado. Quantas lições aqui. Puxa, ficasse aqui contigo 3 horas aqui, tá todo mundo aqui, precisa de um caderno inteiro de tantas anotações. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu, obrigado, Baza.